Tem coisa pior do que o cancelamento de uma luta em cima da hora? Com a pandemia global se alastrando e alguns lutadores usando formas bastante questionáveis de se proteger do vírus, já virou rotina ver uma ou duas lutas canceladas na véspera do evento. Esse é o famoso novo normal, e levando em conta a forma como Dana White lida com a pandemia e os protocolos do UFC, faz sentido que aconteça isso mesmo, mas é mais bizarro quando o evento começa e só aí uma luta é cancelada. Todo mundo passou pela pesagem e o check-in dos médicos, chegou a hora de ir para a arena, e por alguma razão, os deuses do MMA decidiram derrubar uma luta aqui ou ali, mesmo com o card já tendo começado. Hoje vamos lembrar 10 vezes que algumas catástrofes aconteceram nos bastidores dos eventos e derrubaram uma luta com o card já em andamento. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutas canceladas durante o evento. Número 10, Sean Lufer vs Buddy Roberts. Imagine trabalhar duro por 12 anos para assinar com o UFC, emplacando 29 lutas profissionais e mais de uma década de suor, sangue e lágrimas derramados a caminho do objetivo maior e finalmente chegar à sua hora, mas você se machuca nos bastidores e nunca recebe outra chance no UFC. É isso mesmo, acabou, Zé Fini. Sim, é frustrante demais e foi exatamente isso que aconteceu com Sean Lufer. Apelidado de O Destruidor, Sean estava escalado para fazer sua estreia contra Buddy Roberts no UFC On Field 1, após chamar a atenção do UFC com uma sequência de 6 vitórias. O cara estava se aquecendo no vestiário, dando saltos para soltar a sua musculatura, quando aterrissou e ficou com o pé preso entre as duas esteiras. O som de um estalo deixou claro que não era ninguém comendo sucrilhos, mas sim seu tornozelo indo para o espaço. O tornozelo virou uma bola na hora, mas o lutador não abriria a mão de seu sonho. O cara continuou se aquecendo como se não estivesse carregando um galão logo acima do pé. Apesar de vários médicos perguntarem se ele estava com dor, e ele estava mesmo, o cara fingiu estar totalmente bem. O problema é que ele torceu o tornozelo de novo. Não tinha mais como disfarçar, o cara caiu urrando de dor no chão e não deu para enganar os médicos dessa vez. E sendo assim, a luta foi cancelada, Sean foi levado para o hospital. O duelo entrou para a história como a primeira da Era Azul a ser cancelada no meio do evento. Nunca lutou no UFC, mas entrou para a história, né? Número 9, Tom Breeze vs Oluwayo Benbuzu. Pouco antes de a transmissão ao vivo do Fight Night 107 começar oficialmente em Londres, Bruce Buffer avisou à multidão que o inglês Tom Breeze não lutaria mais no card preliminar. Breeze tinha um cartel de 10-1, sendo sua única derrota para Sean Strickland quando foi escalado para trocar porrada com Oluwayo Benbuzu, que também vinha de derrota. O problema é que a frequência cardíaca de Breeze disparou sem motivo aparente nos bastidores, o que é uma preocupação quando você está prestes a participar de um esporte desse nível. O próprio Breeze se mostrou preocupado e acreditava que não estava em condições de lutar. Nunca ficou totalmente claro o que aconteceu depois disso. O site do UFC escreveu uma nota antes da próxima luta de Breeze, dizendo que ele informou que se sentia mal, mas dá para entender que ele desistiu voluntariamente da luta. Logo a seguir, a matéria diz que Tom não sofreu com nenhum problema mais sério de saúde depois desse susto. O que quer que tenha acontecido nos bastidores, ou quem quer que tenha tomado a decisão, a luta foi cancelada assim que a transmissão começou e a luta não foi reagendada. Tom lutou recentemente no UFC On ABC 1. Número 8, Jimmy Harris vs Diego Brandão. Essa história aqui consegue ser ainda mais confusa que a anterior, já que cada um conta uma versão diferente do que teria acontecido nos bastidores, mas todas as versões são tanto quanto assustadoras. Jimmy Harris enfrentaria Diego Brandão no UFC 183. Harris vinha de derrota por nocaute para Dennis Bermudez, enquanto Brandão havia perdido para Conor McGregor quando o irlandês ainda lutava no peso pena. Em uma das versões, as mãos de Jimmy começaram a se contorcer enquanto a comissão colocava bandagem nele. Aparentemente, a contração foi tão bizarra que o médico foi chamado e aconselhou que o levassem a um hospital para uma tomografia computadorizada. Essa é a última coisa que um lutador gostaria de ouvir antes de uma luta profissional de MMA. A outra versão conta que Jimmy desmaiou e, de acordo com Dana White, permaneceu inconsciente por 10 segundos. Nessa história, Dana diz que os médicos aprovaram que ele lutasse, mas a comissão acabou vetando. Sabemos que Harris foi levado ao hospital, mas por que diabos fariam isso se os médicos teoricamente o liberaram para lutar? O que quer que tenha acontecido não foi nada bom. Jimmy felizmente ficou bem e enfrentou o Diego Brandão alguns meses depois. Número 7, Alessio Sakara vs Jorge Rivera. Aparentemente essa era uma luta amaldiçoada. Alessio Sakara e Jorge Rivera estavam fazendo barulho na divisão dos médios do UFC com 3 vitórias seguidas cada e se aproximavam de uma oportunidade maior dentro do UFC. Parecia um momento perfeito para duelarem e definirem quem avançava na corrida até o cinturão. Agendada originalmente para UFC 118, a luta seria adiada após Rivera se machucar no camp. Sakara enfrentaria um substituto, mas também se machucou, então a dupla foi remarcada para a luta co-principal do UFC
122 da Alemanha. Acredite se quiser, esse card foi encabeçado por Yushin Okami vs Nate Marquardt e perdeu com o main event durante o card, e mesmo assim deu mais audiência que o UFC 120, que foi exibido com atraso em Londres e tinha Bisping vs Sexyama e Condit vs Hard. Loucura, né? Mas eu tô fugindo do tópico aqui, vamos voltar. Alessio Sakara apareceu com sintomas semelhantes aos da gripe e estava muito mal nos bastidores, mas decidiu que conseguiria superar isso, assim como Michael Jordan, que fez um dos melhores jogos de sua carreira estando gripado. Então, na primeira luta do card principal, o cara vomitou tanto nos bastidores que o UFC cortou a luta. Parece que mandaram Sakara voltar para casa e tomar uma sopinha quente e ficar debaixo das cobertas até sarar. A luta foi cancelada e não seria remarcada pela terceira vez. Para piorar, os dois perderam suas lutas seguintes. Número 6, Stefan Struve vs Matt Mitrione. O UFC 175 deveria contar com um duelo de top 15 dos pesos pesados Matt Mitrione e Stefan Struve, mas já sabe, né? O arranha-céu foi diagnosticado com vazamento de válvula aórtica e coração dilatado em agosto de 2013, deixando sua carreira na MMA em stand-by, e Struve recebeu autorização médica para competir novamente 8 meses depois e seria escalado para lutar com Mitrione. Assim que o card principal começou, a transmissão do UFC anunciou que o confronto de pesos pesados havia sido cancelado devido à preocupação com a saúde de Stefan após ele quase desmaiar nos bastidores. E Struve se sentiu um pouco estranho enquanto se aquecia, mas achava que era nervosismo normal de retornar ao octógono e reflexos da recente morte de seu pai. No entanto, quando Stefan desmaiou, os médicos perceberam que ele tinha uma frequência cardíaca elevada e irregular e, dado seu histórico recente, decretaram que ele fosse levado novamente ao hospital como medida de precaução. Tudo leva a crer que ele tenha tido um ataque de ansiedade. Stefan seria liberado para competir novamente e faria seu retorno em dezembro daquele ano contra Alistair Overeem. Número 5, Travis Gillies vs Kevin Holland. 2020 foi um ano insano no MMA e ninguém teve uma temporada melhor que Kevin Holland, que emplacou 5 vitórias consecutivas no UFC, isso porque ele começou só em maio daquele ano, e mesmo assim o cara teve uma luta cancelada minutos antes de acontecer. Aconteceu no UFC Vegas 5, onde ele enfrentaria Travis Gillies, que vinha da melhor luta da noite no UFC 247 contra James Krause. Gillies conta que estava pulando nos bastidores, se preparando para fazer a caminhada até o octógono e só se lembra de estar no chão e ver seu técnico perguntando se ele estava bem. A luta, é claro, foi cancelada ali mesmo, mas os paramédicos notaram algumas irregularidades no ritmo cardíaco de Travis e ele foi transportado para o hospital. O problema é que seu coração parava de vez em quando. Gillies disse que não fazia ideia do problema enquanto falava com seus treinadores com o coração parado. Esse problema sumiu alguns dias depois e Gillies seria liberado e não voltaria a ter problemas desde então. Uma história absolutamente bizarra, mas ainda bem que ele desmaiou antes da luta e não tivemos um coração parando durante uma luta de MMA. Holland lutaria no card da semana seguinte, é claro, e venceria, enquanto Gillies voltaria poucos meses depois para derrotar Bevon Lewis. Número 4, Jamal Emmers vs Chas Kelly. A próxima luta dessa lista é a única na história do UFC a ser cancelada quando o lutador já estava no octógono. No UFC Vegas 19, que aconteceu no início desse ano, Chas Kelly e Jamal Emmers estavam prontos para lutar pela categoria peso-pena. Seria a primeira luta de Kelly desde 2019 e a primeira de Emmers em 2021, depois das duas que fez no ano anterior. O problema é que Chas já estava na jaula, as luzes se apagaram e ninguém apareceu. A equipe de transmissão do UFC explicou que Emmers havia sofrido fortes espasmos nas costas na hora de sair do vestiário, o impossibilitando até de andar até o octógono. Joe Martinez anunciou que a luta havia sido cancelada para confusão e decepção de Chas, que ainda estava se aquecendo dentro da jaula. Luiz Pena, que teve uma luta cancelada poucas horas antes do evento, se ofereceu para lutar ali mesmo, mas infelizmente não é assim que a banda toca, então Kelly saiu do octógono e concedeu uma entrevista pós-cancelamento para matar alguns minutos de transmissão. Chas esperava receber o valor total da bolsa e vitória já que entrou no octógono, mas parece que só conseguiu a base. Pelo menos ele estava bem humorado nos bastidores, a luta não foi remarcada depois disso. Número 3, Seth Petruzzelli vs Aaron Rosa. Essa talvez seja a luta preliminar mais famosa que nunca aconteceu. É óbvio que ninguém se importava com a luta dos meio pesados Aaron Rosa e Seth Petruzzelli no Elite XC. A luta nem seria exibida pela TV, Petruzzelli havia sido cortado do UFC um ano antes e Rosa havia perdido 2 consecutivas no Shot XC. Então por que diabos estamos falando sobre essa luta aqui? Porque seu cancelamento resultaria em um dos momentos mais infames da história do MMA. Seth Petruzzelli nocauteou Kimbo Slice e derrubou a Elite XC de tabela. Poucas horas antes do evento começar, Ken Shamrock decidiu fazer um rolamento e levou uma cabeçada, abrindo um corte logo acima do olho que precisava de pontos. Uma mente conspiratória acreditaria que não foi acidente, que Shamrock estava ferrando a organização depois de ver Andrei Arlovski entrar no card com uma bolsa bem maior que a dele. Ou a verdade é que ele realmente levou uma cabeçada e se cortou. De qualquer forma, a luta estava cancelada e os executivos do Elite XC ficaram desesperados. O evento já havia começado e eles
eles corriam risco de perder sua maior atração. Foi aí que Petruzzelli, já de luvas nas mãos e aquecido, foi avisado que agora faria a luta principal contra Kimbo Slice. A multidão presente na arena foi informada da troca e a transmissão da CBS começaria com entrevistas dos bastidores explicando a situação. Evitaram uma crise gigante, pelo menos até que Petruzzelli nocauteasse Kimbo e afundasse o Elite XC. Número 2, Kevin Randleman vs Pedro Rizzo. A disputa de cinturão dos pesos pesados, o main event de pay-per-view do UFC, foi cancelada durante o evento. Você consegue imaginar o caos que seria isso hoje? Felizmente essa história de terror se passa durante a idade das trevas do UFC, então provavelmente só mais 5.000 pessoas se ferraram. O UFC 24 foi encabeçado pelo recém-coroado campeão dos pesados Kevin Randleman contra o invicto Pedro Rizzo. Era um lutão na época, lá em 2000, e era a única grande atração do card, já que os UFCs da idade das trevas não tinham tanta fartura assim. Durante o aquecimento nos bastidores, em um incidente que nunca foi totalmente explicado, provavelmente por causa da concussão, Randleman escorregou e bateu com a cabeça no chão de concreto. A explicação mais popular é que ele escorregou em um cano, mas isso faz pouco sentido. O cara estava se aquecendo na sala da caldeira. Seja lá o que for, Randleman ficou bem mal. Eram os velhos tempos, então você pode pensar que eles iriam adiante com a luta já que o cara acordou, mas Randleman estava vomitando tanto que precisou ser levado às pressas para o hospital. O UFC não contou aos fãs presentes na arena sobre o cancelamento até o fim do card, mas pelo menos mencionou na transmissão que seu mais novo main event seria Ted Williams vs Steve Judson. Os provedores de pay-per-view se recusaram a oferecer replays desse evento desastroso. A luta foi remarcada e aconteceu no UFC 26. Número 1, Hit Herring vs Yoshihiro Nakao. A última hora em que a luta pode ser cancelada antes de acontecer é literalmente segundo antes de começar, então é claro que Hit Herring vs Yoshihiro Nakao seria o número 1 em nossa lista, sem mencionar que essa história é uma loucura total. A luta estava marcada para acontecer na véspera de Ano Novo de 2005, no K1 Premium Dynamite. Herring havia perdido 2 de suas últimas 3, mas era um peso pesado bem conhecido por ter lutado no Pride na primeira metade dos anos 2000, chegando a disputar o cinturão contra Minotauro no Pride 17. Nakao era um talento em ascensão e contava com uma vitória sobre Dan Fry no Réveillon anterior, e ele não tinha ideia do que estava para acontecer. Durante a tradicional encarada no meio do ringue, enquanto o árbitro explicava as regras que os dois lutadores já sabiam de cor, Yoshihiro decidiu tascar um beijinho nos lábios de Hit para irritá-lo. E deu certo. Deu tão certo que Herring acertou a bomba de direita mais devastadora da história da MMA. Nakao apagou na hora e caiu duro no chão. Ele foi retirado do ringue na maca sem nem se mexer. Herring explicou ao público que agiu assim porque havia sido beijado, declarando veementemente sua heterossexualidade. Apesar do fato de que a luta não tinha oficialmente começado, o K1 anotou uma desclassificação no cartel de Herring, que mais tarde seria transformado em um no contest, já que eles consideraram que o beijo era uma falta. A luta nunca foi remarcada e eles nunca se reencontraram depois do primeiro beijo. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E aqui vai um salve para Luke Taylor, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.